Gente, o ministro Alexandre Silveira declarou não ter recebido um retorno do IBAMA sobre a licença para a Petrobras explorar a margem equatorial. Luciana Verdolim vai contar esse jogo de gato e rato aí entre Ministério e IBAMA, hein, Luciana Verdolim? O ministro, inclusive, o Cini, está dizendo que já está perdendo a paciência com o IBAMA, porque o IBAMA tem que tomar um posicionamento. Não adianta ficar correndo, é preciso que o IBAMA dê uma sinalização, se pode ou não explorar a margem equatorial. Nesse momento, a Petrobras está querendo fazer uma exploração ali para saber se é viável, se está tudo ok. Não necessariamente a exploração, mas apenas pesquisa. E o IBAMA tem feito aí, tem evitado qualquer tipo de formalização, qualquer tipo de comentário com relação ao assunto, e o ministro Alexandre Silveira está reclamando que, se fosse de alguma entidade ligada ao Ministério de Minas e Energia, o fato de um ministro de Estado já ter pedido 2 audiências e não ter tido nenhum tipo de retorno até agora, a pessoa seria repreendida. A gente tem, inclusive, a declaração do ministro para acompanhar. Eu já fiz o pedido, reiterei o pedido e não recebi nenhuma resposta do presidente do IBAMA. Eu prefiro acreditar que há um receio dele de ter a coragem de falar com o povo brasileiro qual que é a resposta dele com relação à resposta que eu cobro dele já há vários meses com relação à margem equatorial. Eu não quero levar para o lado pessoal, eu quero falar institucionalmente. Eu acho que ele está receoso de dizer: eu vou atender o interesse nacional, interesse já manifestado pelo presidente da República, a Petrobras cumpriu os requisitos ambientais e por isso eu tenho coragem de licenciar, ou não tenho coragem e não vou licenciar, ou falta algum requisito. Simples assim. Eu acho que todos nós temos que vir a público, quando questionados, e respondermos a esses questionamentos. E é só isso que eu estou querendo do presidente do IBAMA, mais nada. O ministro de Minas e Energia disse o seguinte, que a questão é técnica e objetiva. Não tem dificuldade nesse posicionamento do IBAMA com relação ao pedido da Petrobras. E é preciso uma pressa, levando-se em consideração que, segundo o ministro de Minas e Energia, quem tem fome tem pressa, e o governo está contando com recursos, que podem sair dessa exploração de uma área que pode ser maior do que o pré-sal, segundo a estimativa da Petrobras. Alexandre Silveira rebateu, inclusive, um artigo que foi publicado pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, recomendando que essa questão seja deixada para o ano que vem, para não contaminar as discussões da COP30. Alexandre Silveira disse o seguinte, que o Brasil não está querendo enganar ninguém, está trabalhando sim para fazer essa exploração de petróleo, e que quem tem que se preocupar com desenvolvimento de medidas para controle climático, quem tem que prestar contas à população são os países desenvolvidos, que o Brasil já está fazendo a parte dele e não está querendo enganar ninguém, deixando essa questão só para o ano que vem. Vai insistir no posicionamento do IBAMA imediatamente. Obrigado, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você. O Kriegner, você acha que o governo está agora numa encruzilhada envolvendo a COP30 e a vontade que ele tem de exploração naquela região? Porque a exploração de petróleo hoje é completamente oposta a qualquer discurso relacionado ao meio ambiente pelo mundo. Está todo mundo falando em energia renovável cada vez mais. E aí o Brasil, que sempre, de certa forma, com este governo, defendeu também esta pauta em reuniões lá fora, a partir de ministros, passa a defender a análise da exploração de petróleo numa área que está ali também no alvo dessas discussões. Como é que ele vai fazer para equilibrar ambos os discursos? O ministro diz, a gente não tem que agir como se nós estivéssemos fazendo algo escondido ou algo errado. Mas como comunicar isso, tanto aqui
quanto na comunidade internacional? Esse é o desafio, Evandro. Eu acho que o desafio é tão grande e é a razão pela qual a ministra do Meio Ambiente está completamente silenciada e silenciosa a respeito disso. Não fala nenhum pio. Diz que vai respeitar ali a autonomia do IBAMA. Mas um passo atrás, a gente precisa entender que essa exploração do petróleo é uma questão de interesse nacional. Não deveria ter o IBAMA tanto poder para poder vetar ou aprovar um projeto como esse. O IBAMA tem, assim, a sua responsabilidade, deve orientar como isso deve ser da melhor maneira, com impacto zero, se possível, ou mais próximo de zero. Zero é impossível, né? A gente já sabe, mas assim, como que pode mitigar o impacto dessa exploração, e o IBAMA está ali para oferecer esses recursos técnicos. Agora, o IBAMA não pode ser um entrave no desenvolvimento do país, e é isso que nós estamos vendo aqui agora. E chama atenção, Evandro, que o ministro cobrou e o IBAMA diz que não tem pressa, né? E, se não me engano, é a segunda ou terceira vez que a gente vê pessoas relacionadas ao governo de diferentes assuntos falando que não tem pressa. Eu acho que só está com pressa o brasileiro que precisa pagar conta, que quer ver o país melhor, que está com medo na rua porque vão roubar o celular, podem dar tiro. O pessoal lá em Brasília não tem pressa para nada. Não é para o meio ambiente, não tem pressa para orçamento, não tem pressa para definir o nome na relatoria. Quem é que está com a pressa? Assim? Acho que eles deveriam estar com a pressa e a gente deveria colocar mais pressa neles porque a coisa está feia, viu? Ô Piperno, o que me chama a atenção também é o fato desse debate se tornar público, né? Porque se a gente pensar numa organização, ou seja, se há trâmites que precisam ser concluídos, relatórios que precisam ser aprovados, isso poderia acontecer de maneira interna e a resposta virá público. Mas o que a gente acompanha agora é, de certa forma, uma briga mesmo, né? Entre IBAMA, que aparenta não querer liberar os estudos lá de maneira alguma, e isso já faz um tempo. Ministra do Meio Ambiente, como coloca aqui o Kriegner, silenciosa ou silenciada, né? E é preciso fazer a diferenciação de ambas as palavras, dos termos. E, por outro lado, o ministro de Minas e Energia falando, olha, estou cobrando aí, ninguém me dá resposta. E tudo isso acontecendo aqui, ó, no palco, para todo mundo ver. Ô, Evandro, tem uma coisa muito importante, saudável nisso, e tem outra esquisita. A esquisitice é que você relacionou, por exemplo, diversos integrantes do mesmo governo, né? E todos eles com posições aí antagônicas, especialmente os dois ministros citados, a do Meio Ambiente e o ministro das Minas e Energia. A segunda coisa que eu acho importante, e aí saudável, é que a sociedade tem o direito de conhecer as posições de cada um desses grupos. Então, o IBAMA se posiciona de uma forma, a Petrobras / Ministério das Minas e Energias de outra. Agora, o governo tem pressa, sim. O governo ele quer fazer isso para ontem. Tanto que esse governo toma uma atitude em relação a essa questão que os outros não tiveram a coragem de tomar, de enfrentar realmente essas, digamos, restrições, né? A oposição de grupos organizados em relação a isso. Porque, veja, em 2018, foram 13, até 2018, foram 13 as petroleiras que conseguiram autorização para testes, o que acabou depois sendo vetado pelo IBAMA. 13 que compraram blocos lá, inclusive muitas multinacionais. Eu já citei aqui outro dia, né? Enfim, petroleiras inglesas, americanas, francesas, chinesas, tem duas na China, e isso não foi adiante. Por quê? Por falta de decisão política. A decisão política que, aliás, o presidente tomou lá atrás, no momento do pré-sal, que também era algo que causava, que tinha a oposição de diversos outros grupos organizados. Naquele momento, o presidente conseguiu dobrar essas resistências. E tomara que isso volte a ser feito agora, porque, veja, o Brasil, na época, quando se começou a falar em pré-sal, o Brasil era importador de petróleo. O ano passado, o petróleo já foi o principal item da pauta de exportações do Brasil. Vejam como o jogo virou. E vamos fazer uma conta rápida. Como é que seria hoje a economia do Brasil se o país não fosse exportador de petróleo? Como é que você avalia? O Brasil hoje? Não, tô falando... tô falando... Seria um país. Não, Piperno, eu perguntei para o Zé. O Zé, como é que você avalia isso? Tá. Eu vejo uma grande falha, né? O governo
é uníssono, né? Foi eleito um presidente da República para estruturar um governo e o governo tem que ser uma fala única. O ministro Alexandre tem toda a razão, Alexandre Silveira, tem toda a razão. Mineiro, sabe o que fala, onde põe o pé, mas ali ele está falando grosso e onde tem que falar. Enquanto os governistas estão ali brigando, porque o senador Plínio Valério foi para o Conselho de Ética, porque falou que queria enforcar a ministra Marina, ela é a figura pública mais odiada pela agropecuária, que é hoje o grande PIB nacional da agropecuária, para você ter uma ideia, e todos odeiam o IBAMA, é o CRIS do governo, tal do IBAMA. E a queixa maior é isso aí, de ficar sem decidir. E fica. Dizem que pedem uma licença no IBAMA para fazer uma estrada que demora anos. E aí todos os empresários dizem que gostariam de uma resposta. Sim ou não, né? Não pode. Pronto, muda o projeto. Ou pode se você fizer essa correção, né? Há a possibilidade de se assinar taxas de recuperação e tal. Existe essa possibilidade, mas não tem essa agilidade. Agora, o governo é que está provando do próprio veneno, do próprio IBAMA, que é governo. Tanto é governo que o presidente do IBAMA pode ser demitido a qualquer momento, ad nutum, como se diz, dizem os juristas, né? E aí era a hora do presidente da República falar, não, vamos construir sim, né? Pegar os dados técnicos, ver os lados positivos, e cada lado tem o seu lado. O Brasil não pode ficar sem fazer essa exploração, até porque daqui a pouco ninguém sabe o que vai acontecer com o petróleo. Há possibilidade de mudança na matriz energética do mundo, né? Será lenta, gradual e tal, mas vai mudar ou deve mudar. Mas no momento é preciso mesmo explorar. Então o ministro está correto, e a ministra Marina Silva deveria chamar o presidente do IBAMA e falar, olha, solta aí logo, solta logo esse relatório, que aí a ministra poderia ver o que ele viu de negativo e refazer a proposta. É o governo. Como o governo está querendo e uma parte do governo não quer. É como você ter uma cabeça e suas pernas falarem, não, vamos para frente, a perna ir para trás. Eu não vejo como isso pode acontecer. Eu queria jogar para você, Gani, justamente a questão que o Zé trouxe ali. Vai chegar um momento, no teu ponto de vista, em que o presidente da República vá atropelar todo mundo e fazer exatamente o que ele quer? Olha, eu vejo que é possível sim, porque, gente, há 7 anos, pelo menos 7 anos, isso está parado no IBAMA. Quer dizer, já passou do tempo. Se a gente estivesse falando aqui de 1, 2 anos, tudo bem, é um prazo razoável para analisar tecnicamente o projeto. Agora, 7 anos, me parece que é um tempo mais do que suficiente. Então, me parece também que o IBAMA está agindo de maneira ideológica, está agindo com aquele ambientalismo ideológico e não como ambientalismo responsável. Eu sou amplamente a favor, desde que haja condições técnicas para isso, e me parece que que se explore aquela região, porque isso pode trazer desenvolvimento, mais desenvolvimento econômico para o Brasil e redução de pobreza. Agora, diga-se de passagem, o governo está provando do próprio veneno, está sendo refém, porque muitas vezes agentes do governo lá atrás patrocinaram e foram coniventes, né, com esse discurso desse ambientalismo ideológico e exagerado. E agora está provando do próprio veneno. Concorda, Kriegner? Eu concordo, mas eu tenho uma expectativa um pouco menor de que o presidente atropele mesmo, ele faça isso. Por quê? Se tiver qualquer tipo de acidente, ainda que seja menor, ele não vai ter tempo de limpar a barra ali no nome dele em tempo das eleições. Então, acho que esse cálculo está segurando muito a própria figura do presidente de ter uma posição mais enfática nisso tudo. Não só a questão da pressão internacional, etc., mas qualquer coisinha que dê errado e que a possibilidade de dar errado, ela é sempre existente, ainda que menor ou maior em determinadas operações, mas qualquer coisinha que dê errado vai cair no CPF do presidente da República, se comparado com os
avisos do IBAMA. É por isso que eu falo aqui que não deveria caber ao IBAMA vetar ou aprovar, mas sim orientar, guiar, capacitar qualquer que fosse o tipo a atividade de exploração para garantir que isso não vire uma discussão política, mas sim se respeite o interesse nacional.